Trombose em cirurgia plástica. Quem não teve esse medo? Trombose, embolia numa cirurgia plástica é um grande medo que a gente recebe aqui. Sou Christian Resbert, cirurgião plástico. Eu sou Raquel Camelo, cirurgiã plástica. Nós somos o Casal Plástica Brasília. Se você quer saber como prevenir, reduzir o risco disso, acompanhe esse vídeo. A gente vai explicar tudo de como a gente faz para reduzir esse risco e deixar ele menor possível. Trombose em cirurgia plástica, como em qualquer outra cirurgia, não é frequente. Existem alguns fatores de risco, né? Quais são os principais fatores de risco para uma trombose, Raquel? Bom, tem os fatores que são do próprio paciente, são fatores genéticos que a gente investiga na conversa com os pacientes sobre as histórias prévias do paciente, né? Histórias de já ter tido abortos de repetição, ou histórias na família de já ter tido trombose, de históricos prévios de trombose, ou de doenças hematológicas. Isso a gente vai investigar na consulta médica, que a gente fala que é tão importante. Outro fator que pode ter na consulta é obesidade, né? Tabagismo. Fumar é uma coisa perigosa, algumas drogas, anabolizantes, tudo Uso de isso, hormônios. Tudo isso aumenta o seu risco de trombose. E se a gente está falando em reduzir, a gente vai entrar daqui a pouquinho em como prevenir. Então os fatores de uma trombose são muitos, as causas disso. A gente tem que atuar em reduzir. Então vamos falar como prevenir, que é o que vocês querem, né? Os fatores já são muitos, a gente não vai conseguir numerar todos, porque são milhares, a gente vai utilizar as maiores prevenções para isso. Mas antes de a gente falar disso, segue nosso canal aqui no YouTube, nos acompanha, dê o like aqui para a gente conseguir crescer com as informações. Então o que a gente faz, Raquel, lá no consultório? Então a gente quer prevenir uma trombose, ou diminuir essa chance ao máximo possível. O que é antes da cirurgia que a gente pode fazer? Então, uma das coisas que parece uma coisa muito básica, mas é a mais importante, aliás, para todos os riscos relacionados à cirurgia, é a alimentação, né? A alimentação associada a um bom estilo de vida, com certeza é o principal fator para prevenir os riscos maiores da cirurgia. Então, alimentação, boa hidratação, tomar bastante água, ter um bom estilo de vida, fazer atividade física. Além disso, a gente ainda solicita alguns exames pré-operatórios que vão ajudar a gente nessa investigação e prevenção no pré-operatório. Muita gente pergunta sobre os exames também. Isso é importante que a gente já descobre antes. Também tem casos alguns de emagrecer, né? Se a pessoa está muito acima do peso, o risco de trombose e de infecção é maior. Então, às vezes a gente orienta a se preparar para a cirurgia com isso. Às vezes ela utiliza algumas medicações, em alguns casos alguns anticoncepcionais, e o tamanho da cirurgia precisa suspender antes. Uso de anabolizantes. O próprio cigarro para antes da cirurgia. Se a pessoa é muito sedentária, também te estimula o estilo de vida. Então, tudo isso é antes da cirurgia. Então, o paciente às vezes quer reduzir risco, mas ele não quer mudar esse estilo de vida antes. Então, você está aumentando o seu risco. Então tem muitas coisas para fazer antes de ir para o centro cirúrgico. E a gente vai te orientar. Fique tranquilo, a gente revisou esses principais. Lá no centro cirúrgico, a gente tem mais algumas medidas que são importantes para a cirurgia. E a gente não abre mão de fazer e a gente faz em todos os nossos pacientes. Quais são as principais, Raquel? Primeiro, uma boa hidratação. Manter sempre o paciente bem hidratado. Outra coisa que a gente faz é o uso de meia compressiva. Aquela meia que usa, coloca, que aperta a panturrilha, tem até um nomezinho ali comercial que o pessoal usa bastante. A gente usa em todos os nossos pacientes durante a cirurgia e mantém durante um período após a cirurgia. Ainda no intraoperatório, a gente faz uso de uma bota pneumática. A bota pneumática, que vocês que acompanham a gente já devem ter visto algumas vezes nos nossos stories, a bota ela faz uma massagem nas pernas durante a cirurgia. Isso ajuda o sangue a circular e diminui o risco de trombose. Então o sangue que circula, ele não fica paradinho e evita o risco de formar trombos, né? Que é o risco da trombose. A outra prevenção é o uso de algumas medicações
que em alguns casos a gente usa durante a cirurgia, a internação do paciente, enquanto o paciente estiver internado no hospital, em outros a gente mantém durante um período pós-operatório, dependendo aí do tamanho da cirurgia e dos riscos que a gente avaliou previamente no consultório. Isso sobre o tamanho da cirurgia é importante. Então, nem todo mundo tem indicação de tudo, a gente tem algumas tabelas, a gente tem artigos científicos que indicam mais coisas e menos. Para cirurgias menores, o risco é menor, tem algumas indicações específicas. Quanto maior a cirurgia, o tempo, o trauma no corpo, a gente precisa utilizar mais as regras e cumprir mais protocolos. E algumas a gente não pode ultrapassar também. Seu planejamento cirúrgico é um item de segurança. Então a gente tem que planejar uma cirurgia que ela não aumente o seu risco de trombose fora do aceitável pela ciência. Então tem que seguir as regras. Não dá para fazer todas as cirurgias que vocês querem, porque o trauma no corpo e o tempo da cirurgia é muito importante, né? Então a gente tem que saber esses detalhes no intraoperatório. No pós-operatório também tem alguns detalhes importantes. Não é assim, já fez o antes, fez o durante e tem o no pós-operatório. Se a gente está falando em prevenir, vamos prevenir em todas as etapas. No pós-operatório, quais são as principais que a gente faz? Uma delas é manter, né, o uso de meia compressiva, que é aquela que o paciente vai continuar usando durante um período aí no pós-operatório. Uma outra que também é uma das mais importantes, a gente chama de deambulação precoce. O que é a deambulação precoce? É o paciente caminhar o quanto antes possível após a cirurgia e durante o seu pós-operatório não ficar só deitado. Porque a principal bomba para fazer esse sangue circular é a movimentação, é a esponja que tem na sola do pé. Então quando a gente caminha, a gente joga esse sangue que está nas pernas para cima e melhora a nossa circulação. Então, pós-operatório tem que ficar só deitado, em repouso absoluto. De jeito nenhum. Pós-operatório, o paciente tem que levantar, tem que se movimentar, tem que caminhar de tempo em tempo e não é para ficar parada, deitada na cama, de jeito nenhum. A outra coisa é a hidratação. O paciente no pós-operatório precisa se hidratar bem para ter uma recuperação em todas as suas fases da recuperação, né? Em todas as necessidades da recuperação. Uma delas é diminuir também o risco de trombose. Quanto mais bem hidratado, mais líquido fica o sangue e menor o risco de acumular coágulos, trombos, né? Ali dentro da circulação. Então, a hidratação é fundamental. Então, aí, como vocês viram, são itens simples, relativamente simples, e que fazem toda a diferença no pós-operatório, na prevenção de trombose. Ainda no pós-operatório, além desses, a gente tem a medicação. Se no seu caso for indicado, se o seu médico prescreveu, utilize da forma correta. E além de utilizar a medicação de prevenção de trombose, que é fino sangue, né, que tem 2, 3 tipos diferentes, se você está usando ela, não invente de utilizar outras medicações ou suplementos sem o seu médico saber. Porque tem algumas coisas que podem aumentar a trombose com medicações externas, fora das receitas que você está prescrito. E qual o problema dessa medicação ou dessa trombose acontecer? Dá um coágulo, vamos dizer, na panturrilha, na perna, né? Aquela bola de coágulo de sangue ali, coagulou o sangue. O problema local não é muito relevante, vamos dizer assim, dá seus problemas na perna, pode ter inchaço, inflamação, dor. Só que se esse trombo se mobilizar, se ele soltar, aí ele pode ir, sobe pelo sistema venoso, na parte das veias, né? E pode chegar no pulmão. E aí sim que vira uma que a gente chama de embolia, que é o trombo que sai da perna e foi para o pulmão. Quando dá no pulmão a embolia, ele vai matar, vai dar um infarto, igual que dá no coração, dá um infarto no pulmão. Ele mata um pedacinho ali, ou um pedaço grande ou um pequeno. Se for muito grande, vai faltar ar, vai dar dor, até nos pequenos dá dor, mas a consequência mais grave é quando ele vai para o pulmão. Então, por isso que a gente faz toda essa prevenção, para nem ter lá embaixo, para nem chegar a subir. Tá? Então, isso é um resumo do que tem de segurança para se fazer. Quando a gente cumpre todas as etapas, nós e vocês, paciente, seguindo esse protocolo, a chance se torna muito, mas muito pequena. Porque um paciente está saudável, está seguindo todas as regras e todas as prevenções.
e aí a gente fica bem mais tranquilo, que é muito mais difícil de acontecer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Se ficou ainda alguma dúvida, manda aqui embaixo pra gente, conta seu medo que a gente vai te ajudar. É isso aí. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.